Boa tarde, companheiros e companheiras. Mais uma quinta-feira, programa Sitcom em Ação. Boa tarde a todos os trabalhadores e trabalhadoras da categoria. Hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa para vocês nessa quinta-feira, trazendo informações, andamentos processuais, momento, do jurídico. E hoje nós vamos falar sobre limbo previdenciário. Então, se você tem dúvidas sobre essa questão, o que o trabalhador deve fazer se acontecer essa situação com ele, quais são as consequências de você estar dentro do limbo previdenciário. Então, se ligue na nossa live de hoje que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre limbo previdenciário. Teremos também a enquete do dia, com o doutor Hernandes, notícias dos setores, e sempre aqui trazendo bastante informações para vocês trabalhadores. Hoje nós não temos a presença ilustre aqui da nossa diretora Paula, que ela está resolvendo outras situações, mas estaremos aqui hoje trazendo bastante informações para vocês. E saudando a todos agora, vou passar aqui a bola para o doutor Hernandes, aí trazer uma saudação e a enquete do dia para os trabalhadores. Olá, é um prazer estar com vocês nessa tarde de quinta-feira, tá? Desejar uma boa tarde a todos e a todas e agradecer a presença, na nossa live de toda quinta-feira, Muitas pessoas sempre entram, E são sempre as mesmas pessoas, tem pessoas novas também, então a gente agradece bastante aí, por essa iniciativa de vocês. E a enquete do dia é a seguinte: você já ouviu falar em limbo previdenciário? Uma questão muito interessante, Porque, assim, por ter esse nome aqui, previdenciário no final, mas tem intimamente uma ligação com o direito do trabalho, Porque envolve o trabalhador. Envolve o trabalhador. Entendeu? Então, vamos explicar, no curso aí da live, sobre o que é limbo previdenciário trabalhista. Faremos algumas perguntas aqui, entre nós, e colocaremos também as respostas. Então, responda sim ou não até 12h50. Repetindo, você já ouviu falar em limbo previdenciário? Para concorrer ao sorteio desta churrasqueira elétrica da Mundial. Opa, olha aí, churrasqueira elétrica agora, hein? Então tá aí, tem que participar da enquete, tá? Respondendo sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio, tá bom? Exatamente. E hoje aqui, nós passamos aqui para a campanha, não é isso? Vamos aqui ver. Aliás, a campanha do mês não, agora nós vamos passar para as notícias dos setores, Quais são as notícias de hoje, Sérgio, para o pessoal aí da categoria? O que a gente traz? Doutora Karina, doutor Hernani, a todos os trabalhadores e trabalhadoras, A gente vamos ter uma reunião para a convenção coletiva da Construção Civil Leve, mármore, granito e junco e vime, no dia 29, no Ministério do Trabalho, para poder garantir a data base. Infelizmente, tivemos na semana passada uma reunião com o sindicato patronal, Então eles não garantiram a data base, alegando que não conversou com as empresas ainda, enfim. Então eles pediram tempo. Então no dia 29 acreditamos que vai ser garantida a data base, Mas já no setor da Redu, no setor da construção civil pesada, isso tudo já foi garantida a data base, que é muito Exatamente. importante. E o que acontece? Você trabalhador ou trabalhadora tá aí falando assim, mas gente, o que é database? Para que serve? A database, gente, ela define quando que começa, a contar, por exemplo, os salários, os pisos, os benefícios. A partir daquela data é que vai ser aplicado, os pisos e os demais benefícios, os reajustes dos demais benefícios. Então, se a database ela já é fixada como 1º de fevereiro, por exemplo, que geralmente as nossas convenções são, você ali já define a partir de quando que vai se aplicar. Então, essas discussões de convenção elas podem se prolongar, estender por meses, mas já garantindo que vai se retornar, vai ser retroativo até aquela data, tá bom? Então, isso que é data base, doutora Hernandes? Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu tenho uma colocação para colocar, que tem alguns trabalhadores lá de São João de Meriti, da empresa Afonso França. Então, no dia 23, não é isso, doutor Hernandes? Vamos ter uma reunião por videoconferência para renovação do acordo coletivo,
O acordo coletivo já é uma coisa mais benéfica, né? Que a gente sabe que a construção civil deve. A gente tivemos uma grande perda no ano de 2018, então algumas cláusulas ela fica muito dificultosa, o sindicato patronal se aproveita disso e nunca consegue. Mas aí a gente, com algumas empresas, consegue adquirir alguns acordos. Então, no dia 23, né, a partir das 11 horas, estaremos com o Afonso França e as suas subcontratadas para a renovação do acordo. Tá? Exatamente, que esses acordos eles trazem benefícios que na convenção não tem. E o que, Não a é gente isso? está pedindo aí na construção civil leve, nos acordos, é 10% de aumento. Tá? Olha que beleza, Então, muito esse é bom, o- né? Porque se a gente for pensar no índice do INPC, né, não, Sim, não sim, vai sim. estar muito favorável esse ano. Ainda falta de janeiro, né? Isso pra gente saber em Isso, dezembro, isso. né? Acumulado dos últimos É. 12 meses. Exatamente. E teremos então a reunião no Ministério do Trabalho, né? No No dia- Cicocimo, né? No dia 29. No dia 29 Dia para 29 para tratarmos poder sobre essa resolver, negociação é. a fim de entabular aí a nova convenção coletiva. E E essa pretensão de 10% também se estende aos benefícios Sim, também, sim, né? sim, os benefícios também. Vale, não é só o reajuste salarial. Sim, sim, a gente Lembrar isso aí. todos os anos a gente faz uma pauta, né, sempre adquirindo aquelas coisas que infelizmente perdemos em 2018 para tentar retornar, né? E a gente está sempre brigando, desde 2018 brigando, e o sindicato patronal a gente não consegue, mas vamos ter fé que nesse ano a gente consegue reverter, né, algumas cláusulas que foi retirada pela justiça. Exatamente. Certo, né? Então agora você, trabalhador está entrando aqui na nossa live, né? O pessoal já está dando um alô, Léo, já tem interação? Temos sim, doutor. Então vamos temos sim. ver aí as interações hoje. Ana Lúcia desejando uma boa tarde a todos. Boa Boa tarde, tarde, Ana Lúcia. Sempre presente também. Sempre Isso. presente aqui nas nossas lives, Isso, né? a gente Carlos. memoriza os nomes, hein? Carlos Eduardo, temos a Mas Eduardo. Lidiane Boa tarde, Michel, boa Boa tarde. tarde. temos Boa aqui tarde. o Clésio de Faria, Boa Mileide tarde, Mendonça, Isso, sempre Mendonça, presente. Maísa Oliveira, Boa tarde, senhora Boa tarde. Maísa. Marcele Nobre, Marcelo Boa tarde, Nora. Marcelo. Boa tarde. todos desejando uma boa tarde. O pessoal tá entrando. Boa Isso. tarde. Então vou aproveitar aqui, né, que algumas pessoas acabaram de entrar, vou repetir Sim. a enquete do dia. E é a seguinte: você já ouviu falar em limo previdenciário? Responda sim ou não até 12h50. Então, para concorrer ao sorteio desta churrasqueira elétrica da Mondial, Sim. tem que participar da enquete, tá bom? Exatamente. E agora, né, nós vamos falar aqui da nossa campanha deste mês, né, de janeiro. Aliás, é uma campanha de conscientização para todos nós. Muitos até não sabem, mas, por exemplo, o câncer de pele é um dos cânceres primeiros que atinge os homens, sabia? Até mais do que o câncer de próstata. Então, a gente tem que observar e se prevenir. Então, a campanha que hoje nós traremos aqui, a conscientização para você trabalhador e para você trabalhadora, é sobre a campanha de hidratação e proteção solar. Manter o corpo hidratado é essencial para a saúde e bem-estar. Beber água regularmente ajuda a regular a temperatura corporal, melhora a disposição e contribui para o bom funcionamento do organismo. Além disso, proteger a pele contra os raios solares é um cuidado indispensável. O uso do protetor solar, gente, ele previne queimaduras, envelhecimento precoce e também reduz o risco de doenças de pele. Hidrate-se, proteja-se e cuide de você todos os dias. Então, se você, trabalhador ou trabalhadora, está trabalhando num ambiente em que você está exposto a raios solares, trabalhando em obras onde você fica exposto, né, em rodovias, enfim, seja onde for, que você está exposto ali a raios solares diretamente e a empresa onde você presta o serviço não está lhe fornecendo adequadamente, né? Tanto a hidratação, a água, né, Sérgio, que tem que fornecer no ambiente do local de trabalho, ali no canteiro de obras, ou a questão do protetor solar, entre em contato com o sindicato, denuncie, porque é obrigação das empresas fornecerem protetor solar no ambiente de trabalho de vocês, que estão aí diretamente expostos, né, a essa questão de raios solares.
Porque por mais que haja a proteção através das roupas, né, dos macacões e tudo, a questão também do capacete, enfim, é necessário também a utilização de protetor solar no ambiente e o fornecimento de água potável para que vocês possam se hidratar durante o longo período de trabalho, porque nós estamos vivendo um verão bem abrasivo esse ano, né? Embora a gente tenha dias agora que deu uma amenizada, a gente está num período de chuva essa semana, mas essa conscientização é sempre muito importante. Lembrando, Tracarina, que a recomendação é que a pessoa beba de 2 litros ou 3 litros de água por dia. Então, no mínimo 2, no máximo ali 3 litros por dia. Lembrando que é água, não é líquido, hein? É fora o líquido, né? É até interessante essa colocação, doutor Hernandes, porque eu uma vez, né, eu fui assistir uma palestra sobre essa questão de água e tal, e aí um urologista estava falando justamente sobre essa conscientização da água em si. Quando você vai lavar uma louça, por exemplo, você não vai usar uma Coca-Cola, um suco, né, um mate, e vai lá lavar a sua louça, não é isso? Você usa o quê? Água. Então, para você purificar os seus rins e para você também evitar doenças do trato urinário, né, da questão bexiga, rins, cálculos renais, enfim, qualquer coisa nesse sentido, você tem que utilizar água. A água é essencial até para a prevenção também dessas doenças, por ela trazer essa pureza, né? Porque os outros líquidos que a gente bebe por aí sucos, que geralmente o pessoal não bebe sucos naturais, ou então quando faz coloca açúcar, já atinge aí a benesse do produto, enfim, de ter aquela questão de você ter o suco realmente da fruta, né? E, enfim, as pessoas acabam bebendo muita Coca-Cola, refrigerantes, enfim. Você deve estar tendo essa conscientização de que a água em si, ela é benéfica e ela traz, sim, um ganho específico para a sua saúde se você utilizar a água e não líquidos, tá? Então, lembre-se, é água, né? É isso aí. E agora vamos partir aqui para nosso debate do dia, né? Vamos falar sobre limbo previdenciário, né? Também conhecido como limbo previdenciário trabalhista, por muitos aqui. E tem alguma interação antes da gente entrar no assunto, Léo? Temos sim, tá chegando aqui acompanhando já a live, desejando uma boa tarde a todos, a Joyce, Boa tarde, senhora o Joyce. Alberto Boa tarde. Leandro, Boa a Adriane Rangel, Boa tarde, Adriane. Marcele Fernandes, Boa Boa tarde. tarde. Kleber Almeida, todos desejando uma Opa, boa Cleber tarde. Almeida aqui sempre com a gente Desejo também. Boa tarde a Deixa eu relembrar A live do enquete? dia. Opa, Isso, então que ninguém... é a enquete do dia, porque algumas pessoas acabaram de entrar, então vamos lá, a enquete do dia é a seguinte: você já ouviu falar em limbo previdenciário? Então responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio desta churrasqueira elétrica da Mundial. Então tá aí, ó, até 80% mais econômico que a churrasqueira de carvão. Opa, bacana, hein? Legal, Presentaço, hein? Pelo Instagram teve o Didi da Vila Carvalho. Ele deixou assim, doutora Karina: ao nosso saudoso Mazinho conseguiu que as empresas colocassem ônibus confortável para a categoria e nós gostaríamos que voltasse. Opa, aí, ó. Confortável, então. Olha. O diretor aqui presente, né? Pode já dar sequência a esta reivindicação, né? Sim. Dos trabalhadores. Exatamente, está anotado aí, viu? Vamos ver aí o que a diretoria aí consegue aí para vocês. O sindicato está sempre nessa eu luta, gostaria né? até de lembrar, até um pouco antes de a gente entrar aqui No tema, né? tema, né? E também, assim, o jurídico até, assim, obteve uma conquista aí dos trabalhadores ali da Reduc, né? Na época, veio uma reclamação, né? Dos trabalhadores que prestavam serviço na época, isso há mais ou menos 2 ou 3 anos, de que havia escuridão ali naquela área da Acho que Reduc. mais, doutor Hernandes, mais de 3 anos Mais já isso falando aí. disso. Então havia escuridão ali, o pessoal chegava para trabalhar, ainda estava escuro, né? E havia ali um certo perigo, né, de roubo, né? E aí nós corremos atrás, enviamos para o Ministério Público Estadual, né, no caso, uma denúncia
para que o município, então, providenciasse a colocação de luminárias, porque eu, inclusive, pedi ao diretor na época para tirar fotos, né? Então, eu vi lá, através da foto, poste sem a luminária, só tinha um poste. E aí ele fez um vídeo, inclusive, à noite, né? E realmente o lugar era muito escuro. E ali em frente à Reduc, né? Em frente a uma refinaria, mas só como ali é um local público, então a responsabilidade é do município, né? De efetuar ali a colocação pública, né? de luminárias, os concertos que eram necessários. E o Ministério Público deu sequência e enviou para o município de Duque de Caxias, que em seguida ficamos sabendo lá que a prefeitura promoveu a iluminação lá e resolveu essa questão. Então foi uma conquista aí do jurídico, né? Do sindicato aí. Então Roberta vocês A que já não Roberta Ribeiro sabiam deixou aqui disso, nos agora vocês comentários sabem. dizendo que ainda está escura. Olha aí, então a gente tem que melhorar mais ainda, né? Vamos ter que reivindicar novamente aí que Novamente. sejam. Porque não adianta só a gente reivindicar, eles colocarem e depois não fizerem a Porque manutenção. tem que fazer a né? manutenção, porque A manutenção ela tem que ser a luminária às vista. vezes para de funcionar e a prefeitura que é responsável por isso, teria que fazer uma vistoria, né, para ver o que ainda está funcionando, o que parou de funcionar e fazer os Exatamente. reparos necessários. Enfim, Ainda mais ali perto da Reduc, que é uma refinaria, né, de grande porte, e é Exatamente. necessário que haja ali iluminação realmente uma adequada iluminação para adequada para os evitar riscos aos trabalhadores. trabalhadores ali, é verdade. Então vamos lá, Vamos lá falar sobre Iniciar. limbo previdenciário trabalhista. É isso. Cada vez mais tem se tornado comum ouvirmos, né, casos de segurados que enfrentam o chamado limbo previdenciário, né? Também conhecido também, tá, gente, como limbo previdenciário trabalhista, tá, ok? São pessoas que estavam recebendo benefício por incapacidade do INSS e após a alta previdenciária acabaram tendo seu benefício cancelado. Mas o médico do trabalho da empresa conclui de modo diferente, considerando, em verdade, que o empregado, né, ele não está apto para voltar ao trabalho. E o impedimento de retornar às suas funções é que torna essa questão do limbo previdenciário, né, uma vertente muito forte hoje no direito do trabalho, que nós temos combatido e temos prestado assistência jurídica, informando, dando esclarecimentos aqui no nosso setor jurídico. Então, o que o segurado, né, que não recebe o benefício previdenciário do INSS e nem o salário do empregador pode fazer, né? Porque ele acaba vivenciando um verdadeiro limbo jurídico, na verdade, né, a gente falando assim em termos, né? E o que o trabalhador deve fazer? Porque ele fica à margem da sociedade, ele fica sem receber do INSS e fica sem receber da empresa. E aí ele se encontra numa situação que é desesperadora. Imagina Sem você renda. ficar sem renda, né? Então nós vamos tirar aqui dúvidas sobre esse limbo previdenciário. Nós vamos falar sobre o tema 88 do TST, que agora está em voga, né, que entrou em voga, com relação ao limbo, para esclarecer todas essas situações. E começando aqui, falando sobre isso, doutor Hernandes, então responde para a gente, né, doutor Hernandes, o que é o limbo previdenciário? Então, doutora Karina, o limbo previdenciário ocorre quando o trabalhador, após afastamento por auxílio-doença ou auxílio acidentário, recebe alta médica do INSS, mas o empregador, por meio de seu médico do trabalho, o considera ainda inapto para reassumir suas funções. Essa divergência técnica entre perito do INSS e o médico da empresa cria uma situação de exclusão do sistema. O trabalhador não retorna ao serviço por incapacidade reconhecida pelo empregador e tampouco recebe o benefício previdenciário por estar apto segundo o INSS. Diretor Sérgio, responde para a gente. O que o trabalhador deve fazer quando tiver alta previdenciária e a empresa nega o seu retorno? Se o empregador mesmo, que ainda não esteja efetivamente apto para o trabalho, tiver alta previdenciária, deverá se apresentar para o empregador e se colocando à disposição. Isso porque, caso não apresente no serviço dentro de 30 dias após a alta do INSS e nem justifique a ausência, ele pode ser demitido por justa causa. Além disso,
se o médico da empresa continuar entendendo que ele não está apto para trabalhar e emitir atestado de saúde ocupacional, neste sentido, o caso de limbo previdenciário. Doutor, isso aqui é a doutora Karina? Ainda tem mais um pedacinho. Um pedacinho. Tem um pedaço ainda, né? E não emitir, deverá guardar todos os documentos relativos à alta do INSS e a sua apresentação ao empregador dentro do prazo. Doutora Karina, o que acontece com o trabalhador que não apresentar após a alta previdenciária? Então, gente, a súmula 32, né, do Tribunal Superior do Trabalho trata sobre essas situações, né, em que o empregado não retorna ao trabalho após a alta do INSS, né? Ou seja, nós temos muitas jurisprudências sobre essa questão. Então, de acordo com a súmula, gente, é presumido o abandono de emprego, né? O artigo 482I, né, da CLT informa que se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário ou não justificar o motivo da impossibilidade ao retorno, ele vai ter, infelizmente, a consequência jurídica de um abandono de emprego, né? Vai ser aplicado a ele essa questão do abandono de emprego. Por quê? Porque o trabalhador ele tem que se apresentar, ainda que ele não esteja apto ao trabalho, ainda que ele venha a recorrer de forma administrativa do INSS, mas ele tem que se apresentar até para justificar por que ele não retornou ao trabalho. Ele tem que apresentar justificativa. Se ele não apresenta, ele corre esse risco. Ok? Doutora Karina, e é muito comum, eu já atendi muitos e muitos trabalhadores aqui do sindicato, exatamente nessa situação. Aí o que o trabalhador pensa? Bom, tive alta do INSS, mas me sinto incapacitado para retornar ao trabalho. Então vou procurar um advogado e ingressar com ação na Justiça Federal e pedir restabelecimento do benefício. Sim, é um direito que tem, mas ele tem por dever se apresentar na empresa, entendeu? E até para evitar essa dispensa por justa causa, tá? Sim. Então, teve a alta, se sente ainda incapacitado, tem que se apresentar na empresa, tá? Até mesmo porque, doutor Hernandes, é sempre bom a gente lembrar aos trabalhadores que quando você recebe alta do INSS, o seu empregador ele não é informado sobre isso, ele não é notificado. Então, você que tem que informar que você teve a alta. Então, você tem que comparecer lá no seu trabalho e informar e se apresentar para o trabalho. Se apresenta e aí leva lá, se tiver algum laudo do médico que está fazendo acompanhamento, Exatamente. E informa o médico da empresa que ainda está incapacitado, Sim. apresenta o laudo, que aí o médico da empresa provavelmente vai concluir, né, dessa maneira também. Mas apresentando que os exames e laudo do médico que está efetuando aí o tratamento. Sim. Vamos lá, doutora Karina? Então, doutor Hernandes, vamos lá, você já está falando o que eu estava a perguntar quase agora. O que o trabalhador deve fazer então, doutor Hernandes, ao obter a alta médica do INSS e atestado de inaptidão do médico do trabalho? Certo. É uma situação típica de limbo previdenciário, em que há dupla negativa do INSS em continuar pagando o benefício e do empregador em continuar contratando o trabalhador. Caso o segurado receba alta previdenciária e haja atestado de saúde ocupacional, ASO, do médico do trabalho declarando inaptidão, o trabalhador pode protocolar recurso administrativo no INSS visando reverter a decisão de cancelamento do benefício. Então é isso, aí no caso o médico da empresa, né, vai emitir o ASO, né, constando lá inapto para retorno ao trabalho, e aí ele vai poder então apresentar o recurso junto ao INSS, o recurso administrativo. Além do recurso, ele talvez não precisa necessariamente apresentar o recurso, ele já pode recorrer aí à justiça, no caso aqui se for um auxílio-doença, pode recorrer à Justiça Federal para ingressar imediatamente com ação de restabelecimento, porque ele já tem a negativa do próprio INSS. Exatamente. Entendeu? Mas essas são coisas que a pessoa tem que consultar diretamente um advogado. A gente está falando de forma como o trabalhador tem que agir ele mesmo, né? Então documenta aí a situação com o ASO, se o médico não quiser fornecer, né? Porque eu já vi trabalhador relatando que compareceu na clínica, né? E o médico do trabalho ali não quis fornecer
o atestado de saúde ocupacional. Já vi trabalhador relatando isso aí, mas Exatamente. como a clínica é obrigada a fornecer uma cópia, tá? Isso é obrigação da clínica. Certo. Diretor Sérgio, vamos lá. Responde pra gente aqui. E quando o trabalhador recebe alta médica do INSS e do médico do trabalho, mas tem atestado de inaptidão do médico assistente, o que deverá fazer? Neste caso, a perícia médica do INSS e o médico do empregador atestam que a pessoa está apta para trabalhar. Mas o médico particular, médico assistente do segurado, entende que ele ainda não está pronto para voltar ao trabalho. Essa é uma situação mais grave, que é a anterior, porque, novamente, o empregador é convocado para retornar ao trabalho e acaba voltando. Mesmo incapaz, correndo grande risco de se acidentar no ambiente laboral. É comum a empresa convocar este trabalhador e logo o demitir, visto que não tem interesse em manter um empregado doente ou incapacitado. Para evitar que isso ocorra, a recomendação é que o empregador procure desde logo um advogado para ter seus direitos resguardados. Então, assim como expliquei antes, o advogado pode protocolar o recurso administrativo junto ao INSS ou ajuizar a ação previdenciária com a tutela de urgência. Além disso, é recomendado notificar o empregador para que ele fique ciente da situação e o trabalhador possa se colocar em suspensão não remunerada no contrato de trabalho. Isso evita caracterização de abandono de emprego, enquanto tramitar a ação previdenciária de restabelecimento ou concessão de benefício por incapacidade. Se mesmo assim o empregador não aceitar exigir o retorno do trabalhador para o serviço, envie uma contranotificação. Doutor Karina. Sérgio, só um instante, mas temos muita interação. Tem interação? Vamos lá. Então, Vamos lá. assim, só para Opa. não acumulando, vamos lá falar um pouquinho aqui das interações. Vamos lá. A Jane Ribeiro deu continuidade aqui, além da iluminação, ela falou que lá tem bastante buraco, doutor Hernandes. Buraco, a prefeitura também, a responsabilidade da prefeitura, né, tapar os buracos. Né? A gente pode levar, sim, novamente ao conhecimento do Ministério Público e solicitar, exigir, né, como cidadão, né? E acaba que o buraco Pagamos até o faça que IPTU a é pra pessoa isso. reduza a velocidade, estando escuro, acaba até sendo assaltada com o carro, né? Exatamente. É possível, sim. É possível. O Mas Richard- podemos levar, sim, ao conhecimento do Ministério Público novamente para solucionar isso aí. Exatamente. Richard deixou 2 comentários aqui, ó. Boa tarde a toda a equipe da Rádio Sou Mais Sitcom. Opa, Boa boa tarde, tarde, Todos que nos Richard. acompanhem sempre. Em breve teremos novidades para 2026. Opa, Legal, que boa bacana. tarde. Vamos ter muitas novidades, sim. Isso aí. Temos aqui também o Antônio Carlos Nunes desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde, Boa tarde, senhor Henrique Antônio. Boa tarde, José, senhor. Marcelo Boa tarde. Dantas, Boa tarde. Meire Silva, Mileide Boa tarde. Mendonça deixou aqui um comentário relacionado ao jurídico. Como deixou 2 vezes, só relembrar ela que a pergunta dela será respondida no momento jurídico. Exatamente. Daqui a pouquinho. Sim. Alexandre Chiquinho também desejando uma boa tarde Boa a todos. tarde a todos. Boa tarde, Lidiane- Alexandre. Laiane Bragança, Suelen Marcelo, Boa tarde. Meire Silva deixou assim, ó, sobre a enquete. Nunca ouvi falar sobre limbo previdenciário. Pronto, está ouvindo agora. É. Conosco. Opa. Maclau Galbim também desejando uma boa tarde a todos. Boa tarde. José Boa tarde. Ricardo. Opa. Josiane Coutinho, Eduardo Moreira, Evaldo Boa Santos tarde a Landinho. todos e a todas. Todos já aqui participando e deixando uma boa tarde. E Edileuza Rodrigues. Tá, boa Olá, tarde e boa agradecer tarde. a participação de vocês. Agradecer, tem bastante gente nova aqui hoje, hein? Eu tô Exatamente, observando isso isso. Então, eu vou aproveitar o ensejo, doutora Karina, já que algumas pessoas entraram há pouco. Vamos falar sobre a enquete. Então, eu vou relembrar a enquete aqui do dia. Sim. Então, você já ouviu falar em limbo previdenciário? Responda sim ou não até 12h50 para concorrer ao sorteio desta churrasqueira elétrica Mondial. Bom? Responda aí. Exatamente. Só uma coisa, depois também só lembrar, doutora, da campanha do aplicativo. Exatamente. Para baixar o aplicativo. A baixar o aplicativo do
Da Rádio Sou Mais Sou Citicom, Mais né? Citicom. Pode ir lá deixar recados, né, Léo? Isso. Quais são as funcionalidades? Isso. Passa pra gente aí. Dentro do aplicativo você vai ter as redes sociais do sindicato, vai ter lá agora o recado, né, que vai ser o momento da associada, aqui uma parte do bloco aqui do programa, onde você vai deixar o comentário lá e esse comentário que você deixou no decorrer da semana vai ser lido aqui. Se for dúvida, se for elogio, vai ser lido aqui no programa da Sou Mais Citicom. Exatamente, isso aí. Então você, trabalhador e trabalhadora, participando aqui com a gente também na nossa live, viu? Exatamente. Então se interem aí, baixem o aplicativo da nossa rádio, Sou Mais Citicom, que vai ter sempre informações, vídeos, dúvidas. A gente também grava vídeos sobre os temas que a gente aborda aqui. Exato. Às vezes você não conseguiu ver, mas eu não lembro mais o que é limbo previdenciário, tá, vai lá na rádio, tá lá o videozinho, Sim. você vai poder estar vendo com a gente também. Lembrando que as nossas lives também ficam gravadas, né? E estão sempre disponíveis, tanto no Instagram quanto no Facebook, ok? Então vamos E voltar. no site também. No site também, né? Olha, é muita interação, né? Então vamos voltar ao nosso tema do dia, limbo previdenciário. Você sabe o que é? Então, diretor Sérgio, próxima pergunta para a doutora Karina. Doutora Karina. Doutora Karina, o limbo previdenciário caracteriza abandono de emprego? Então, gente, como eu já até tinha falado agora anteriormente, né? O limbo previdenciário, ele só vai caracterizar abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após ele receber a alta previdenciária, ok? Após cessar o benefício dele, se ele não justificar o motivo ou a impossibilidade do retorno, vai ocorrer o que eu falei nos termos da súmula 32 do TST, vai ser aplicado o abandono de emprego, né? Então, o segurado, se ele não retornar por decisão própria, ainda que fundada na sua compreensão de que ele está incapaz para o trabalho e que o INSS ele cometeu um equívoco, né, ao lhe dar alta médica, pode sim receber um abandono de emprego. Claro, gente, todo abandono de emprego ele pode ser revisto, mas se ele não buscar orientação jurídica, se ele não demonstrar para a empresa que ele recorreu administrativamente ou que ele está com uma ação judicial em curso para o restabelecimento do benefício, se ele não se apresentar ao empregador, o empregador ele não tem como saber que o trabalhador ele teve aquela alta médica e ele está buscando ali o restabelecimento desse benefício, né? Se ele não se apresentar e explicar o motivo pelo qual ele não compareceu. Porque o certo sempre teve alta médica de qualquer benefício do INSS, no dia seguinte o trabalhador tem que se apresentar ao seu empregador, à sua empresa, ok? E doutor Hernandes, uma dúvida que todo mundo tem com relação ao limbo previdenciário. Quem paga o salário durante esse período todo que o trabalhador fica sem receber da empresa, sem receber do INSS? Isso. Como é que ficou definido isso pelo TST? Conta pra gente. Isso, vamos lá. Então, é muito importante, fica essa dúvida, né? Porque o trabalhador fica sem renda, né? Tá com uma E quem negativa. paga essa conta, Uma né? negativa do INSS, uma negativa do médico indicado pelo empregador, e como é que fica? E como que resolve isso, né? Então, resolve da seguinte maneira. Atualmente, a jurisprudência majoritária e o tema 88 do TST, Tribunal Superior do Trabalho, informam que em casos de limbo previdenciário, quem paga o salário é o empregador. Isso porque, ainda que o empregador não concorde com a alta do INSS, ele não tem o direito de recusar o retorno, devendo colocar o empregado à disposição, nos termos do artigo 4º da CLT, ou em função adaptada. Então, essa obrigação de pagar o salário desse período aí, em que ele ficou sem renda, é do empregador. Exatamente. Diretor Sérgio, responde pra gente. O que não é considerado limbo previdenciário? É crucial distinguir limbo de outras situações, como quando o INSS indeferiu o benefício, mas as empresas consideram o trabalhador apto a retornar, ou quando o empregado decide não retornar ao trabalho mesmo com a alta do INSS. Nessas situações, o trabalhador não está em limbo, pois não houve tentativa de reintegração ou recusa da empresa.
como é esclarecido. O atestado médico particular não possui a mesma eficácia jurídica que um laudo do período do médico do INSS, sem o último único com o poder de declarar a aptidão ou inaptidão do trabalhador, no artigo 30 da Lei 11.907 de 2009. Doutora Karina, qual o novo entendimento do TST sobre o limbo previdenciário? Antes de eu entrar nessa situação, né, retornando aqui nessa questão do Sérgio ter respondido que o que não é limbo previdenciário, é justamente isso. O trabalhador, ele tem o seu médico assistente, né? O médico dele informa que ele ainda não está apto a retorno, ele continua com aquele problema de saúde, né? Que não o considera apto ao retorno, mas tanto a empresa quanto o INSS o consideram aptos. E aí, o que fazer nesse caso? Você tem que retornar, né? Você tem que retornar para o trabalho e buscar através do seu advogado o restabelecimento do benefício ou entrar com uma ação, né, requerendo novamente que seja verificado que você não tem realmente essa condição para que você seja declarado apto, né? Ou seja, você vai tentar ali resolver de forma jurídica essa situação, mas isso desse indeferimento, tanto do INSS e ser declarado apto pela empresa, não gera o limbo previdenciário. É sempre bom lembrar que se você recorrer, por exemplo, junto à Justiça Federal, que a gente já pegou muitos casos assim, né, doutor Hernandes, que as pessoas vêm aqui tirar essa dúvida e depois é julgado improcedente, como é que fica a situação do trabalhador depois disso? Né? É julgado improcedente, a alta dele é daquela data retroativa. Então, vocês, trabalhadores, têm que tomar muito cuidado quando vocês quiserem ingressar na justiça nessa situação. Por quê? Porque geralmente as causas, elas duram anos, né? De restabelecimento de benefício, ou essa questão de vai ou não vai ser declarado apto, ou se pode ou não, enfim. E aí, como é que fica o trabalhador nessa situação? O seu contrato de trabalho, ele vai retroagir da data da alta. Então, e aí? Você vai poder levar um abandono de emprego? Não vai? Vai acontecer o que com o seu contrato de trabalho? Vai cessar daquela data? E se você tiver que requerer alguma coisa do empregador? Alguma férias que ficaram pendentes sem receber, 13º na época antes de você ter saído de licença, como é que vai ficar seus direitos trabalhistas? Então, você, trabalhador, tem que ter consciência que é sempre necessário estar buscando o auxílio jurídico para isso. Se você pretende amanhã ou depois ingressar com uma ação, ainda mais nesse caso específico que eu estou falando, consulte sempre um advogado. O sindicato está aqui, tem eu, doutor Hernandes, e a doutora Paula, que é advogada da área previdenciária. Então, você busca auxílio, porque senão você pode estar prejudicando o seu contrato de trabalho lá na frente. E aí não ter nada para receber, ainda tomar um abandono de emprego, pode acontecer, ou pior, né, o seu contrato de trabalho ser rescindido e você sair perdendo direitos e você não poder processar a empresa porque já perdeu o prazo. Pode acontecer N situações, né, porque a gente já viu aqui situações que a pessoa teve alta previdenciária, resolveu retornar para a empresa e ficou aguardando a empresa chamar, aguardando. Passou-se mais de 2 anos, a pessoa perdeu o prazo para quê? Para ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho. Porque ela ficou aguardando, não tinha a notificação da empresa, não tinha documento nenhum do que a empresa botou à disposição em casa, e aí você acabou perecendo o seu direito de ingressar até com uma ação na Justiça para requerer seus direitos trabalhistas. Então, a gente deve sempre se resguardar quanto a isso, ok? E com relação ao novo entendimento do TST, gente, é justamente no qual o tema 88 ele veio consolidar essa questão de quem fica na obrigação de pagar os direitos, né, de salários. Né? Se o INSS concede a alta médica, mas o trabalhador é considerado inapto pelo médico da empresa, o empregador, gente, a partir desse momento, ele se torna responsável para assegurar o sustento do empregado. Já que foi o médico daquela empresa que determinou que ele não está apto a retornar, então
a empresa ela é obrigada a pagar os salários, a readaptar ele em outra função, né? Ou realizar as tentativas de afastamento, ok? Mas nesse período todo, a empresa ela vai ser obrigada a pagar os salários. Ou seja, em outras palavras, né, a empresa não pode simplesmente deixar o empregado sem salário e sem benefício. Isso configura omissão e pode gerar graves consequências jurídicas, como condenação ao pagamento de salários retroativos, indenização por danos morais e reconhecimento até de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o trabalhador rescinde o contrato por culpa do empregador, tá bom? Então, é isso que a gente tem para falar sobre essa situação. Uma curiosidade, E depois doutora, você dá uma conclusão aí pra gente, doutor Hernandes. uma curiosidade sobre o que a doutora acabou de falar, assim, se a gente analisar, assim, mas se colocando no lado do empregador agora, e o que o empregador entenderia diante dessas circunstâncias? Bom, se o INSS deu alta, então eu posso dispensar. Ele já está capacitado para o trabalho. Aí digamos que o empregador, então, quando ele retorna à empresa com a alta do INSS e efetua essa dispensa, mas o trabalhador ainda está em tratamento, né? Ainda não restabeleceu a capacidade laborativa. E aí esse empregador resolve promover a dispensa dele, paga a rescisão, dá baixa na carteira, tal, efetua a entrega das guias, ele saca lá o FGTS, seguro-desemprego. Mas esse trabalhador, ainda estando incapacitado, ele pode buscar o restabelecimento do benefício previdenciário, né? Pode, sim. E se na perícia médica a ser efetuada, no caso de auxílio-doença, a ser efetuada por um perito, a ser designado pelo juiz, né, da vara federal ou juizado especial federal, entender que ele está incapacitado e concluir pelo restabelecimento do benefício, a sentença muito provavelmente vai acolher esse laudo pericial e obrigar o INSS a manter o benefício que foi cessado. Que é, inclusive, o único momento que o trabalhador ele vai receber os retroativos do INSS, Isso. não do empregador, tá? E aí você vê o desdobramento que vai acontecendo, né? Então ele voltou a ter o benefício restabelecido, aquele benefício foi cessado, foi restabelecido, ou seja, houve uma continuidade, então ele vai receber os atrasados. Agora, como é que vai ficar esse contrato de emprego que foi rescindido? Porque na Justiça Federal, o perito entendeu que ele estava ainda incapacitado, desconsiderando a alta do INSS. O juiz, então, da Vara Federal ou Juizado Especial Federal, acolheu e mandou restabelecer. E como é que fica o contrato que foi rescindido? Contrato de emprego, diante desse cenário. Então ele também pode ingressar com uma ação trabalhista contra esse empregador para requerer a nulidade dessa dispensa e a reintegração dele na empresa. Agora, é claro, ele já tendo recebido a rescisão, ele vai ter que restituir o valor à empresa, então tem essa consequência também. Exato. E lembrando também, né, doutor Hernandes, que essa questão ela é uma questão jurídica bem complexa. Por quê? Porque muitas vezes essas decisões e essas situações, né, porque, querendo ou não, o INSS vai recorrer, enfim, e os processos demoram, e aí o trabalhador às vezes tem a sua dispensa, e tem até 2 anos para ingressar com uma ação contra o seu empregador, e às vezes a sentença nem saiu dentro desses 2 anos. E aí? Exatamente. O trabalhador tem sempre que estar buscando. No Juizado Especial Federal costuma ser um pouco mais célere, mais né? célere na tramitação, entendeu? Aí geralmente menos até de completar 1 ano, geralmente já tem até uma sentença, mas aí se tiver recurso aí prolonga um pouco mais. Mas antes de completar 1 ano, geralmente já tem a sentença já. Isso no Juizado Especial Federal, tá? Então conclui aí pra gente aí sobre o tema pra gente já partir pro sorteio. Então a conclusão é a seguinte, então o limbo tem implicações graves tanto na esfera previdenciária quanto trabalhista. Na previdenciária, a ausência de contribuições durante o período do limbo pode afetar negativamente a aposentadoria e outros benefícios, conforme o artigo 63 da Lei 8.213, que trata sobre os benefícios do INSS.
Na trabalhista, a falta de pagamento de salários e seus reflexos, como férias, 13º salário, pode gerar grandes passivos para a empresa, além do risco de condenação por danos morais. Vale sempre lembrar que existem duas vias para o trabalhador em situação de limite: buscar o restabelecimento do benefício via ação judicial contra o INSS ou pleitear o pagamento dos salários e suas consequências na justiça trabalhista. A atuação do advogado é essencial para proteger os direitos do trabalhador, seja na esfera previdenciária ou trabalhista. O artigo 186 do Código Civil estabelece a responsabilidade civil por ato ilícito, o que pode ser utilizado para fundamentar a ação contra o empregador, caso haja recusa em reintegrar o trabalhador. Exatamente. Então, você, trabalhador ou trabalhadora, se tiver algum caso em que haja essa recusa após uma alta previdenciária, não deixe de buscar auxílio, tá? Informação sempre traz benefícios para vocês. Então, busquem auxílio ou do seu sindicato ou de um advogado, mas sempre faça uma consultoria jurídica, porque essa área do limbo previdenciário é um tema complexo na Justiça do Trabalho e que gera grandes repercussões no seu contrato de trabalho, tá bom? E na sua vida também, seja ela financeira, porque a falta de subsistência material é um dano muito recorrente, que acontece muito desses não restabelecimentos de benefício, e que deixa o trabalhador realmente à margem, né, do empregador e do INSS, e ele merece respeito e ter a sua dignidade valorizada, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua vida pessoal. Então, trabalhador e trabalhadora, se você passar por um momento em que tenha essa questão de limbo previdenciário envolvido, não deixe de buscar assistência jurídica. Ok? É isso aí. Lembrando que o departamento jurídico está aqui para isso, para atender vocês, né? E nós temos advogada na área previdenciária, que é a doutora Paula Adriana. Ok? Isso. Então vamos agora para o momento do sorteio. Sorteio, opa, vamos lá, sorteio. 51. E depois a gente vai fazer os andamentos processuais, tá bom? Isso, até o Braulio aqui reforçou aqui o comentário dele, falava que o Braulio aqui já vamos entrar já no momento jurídico. Isso. Antes também aqui de entrar no sorteio, ó, a Paula está aqui presente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Paulo. Semana que vem estarei com vocês nesse local que amo, Sindicom, o melhor sindicato do Brasil. Boa tarde, Paula. Isso Boa aí, tarde. com certeza. Vamos lá. Edileuza também deixando uma boa tarde. Richard falando que vai participar da live hoje, do sorteio hoje. Opa, todo mundo quer participar. Eu acho que eu vou sair da live para participar do sorteio, hein? Esse presente está muito bom. Deixa eu apresentar o brinde, né? Brinde maravilhoso do dia. Então vamos Essa sortear este churrasqueira brinde aí, ó. aqui. Elétrica. Churrasqueira elétrica da Mondial. Até 80% mais econômico que a churrasqueira a carvão. Então, Isso É, aí. muito boa, muito bom. pô, isso aí, ó. Você pode preparar carnes, frangos e espetinhos. Isso aí. Então vamos lá, doutor Hernandes. Deixa Vamos. o Léo passar a lista aqui. Né, Vou com os apresentar nomes. aqui ao pessoal. Temos que apresentar as pessoas. Quantos foram, né, por favor, hoje que participaram? Tivemos 28, doutora Qual foi Karine. o Nossa, que 28. bacana! Opa, nossa live 27 tá cá. pessoas nunca ouviu falar e apenas uma já ouviu falar. Foi de grande valia, então. Olha, o tema tema que nós abordamos bacana. hoje. Viu? Bom, né? A gente gosta aqui de trazer temas assim para vocês relevantes, porque informação nunca é demais, né, doutor Isso. Hernandes? E a live vai ficar gravada, né, nas redes sociais aí do sindicato. Quem tiver a vontade de rever, né, Exatamente. a live, é Ou- só clicar lá e assistir novamente. Muito bom. Então podemos, João? Podemos. Vamos lá, vou dar 10 giros aqui. Já estou atingindo aí. acompanhando aqui para É, caso pode tenha ser. algum delay. Tá, então vamos lá. Vamos ver. Então, 10 aí, 10 giros. Doutora Karina. Doutora Karina. Doutora Karina. Faz o favor aí. Opa! Vamos lá. Número 28. Isso aí. 28, ó. 28. 28 é o Jorge Eduardo. Valeu, Jorge. Jorge Eduardo. Tem que dizer ganhei. Tem que dizer na eu live, ganhei, né? Jorge. Aí nos Peraí que eu comentários. vou achar aqui. Foi a última pessoa aí que deixou É. o comentário. Opa, É, olha aí.
Alô, Jorge. Tem que responder, ganhei nos comentários. Espera aí só um minutinho que eu não estou achando onde é que eu botei meu reloginho aqui. Mudou tudo aqui no meu celular, gente. Tem cronômetro não, doutora Hernani? Não estou achando o meu, gente. Jorge Eduardo está presente, já deixa o ganhei aí. Sou eu mesmo. Não deu nem tempo Não da deu outra tempo vez nem de eu botar o colocar o cronômetro. tempo? Ganhei. Parabéns aí, tá? Olha, Jorge. Seu Jorge. Parabéns. Agora é só ver qual local que ele quer que pegue, tá? É, você vai pegar no sindicato ou lá na Reduc, né? Sim, sim. Então é só responder aí pra gente, tá? Exato, parabéns aí pro seu Jorge que participou aqui da nossa live, foi o Certo. contemplado do dia. Isso. E agora nós vamos passar aqui para os momentos jurídicos. Léo, vai passando aí pra gente já as perguntas do momento jurídico, a gente vai respondendo de acordo com o que o pessoal já colocou de dúvida. Beleza, vamos Lembrando lá. que o momento jurídico nós só passamos andamentos, tá? De processos de ações coletivas. Se você tem alguma ação individual distribuída aqui no sindicato, no departamento jurídico, você deve entrar em contato com o setor jurídico do sindicato, tá bom? Isso. Bom, eu vou começar até... Peraí, vamos Peraí, lá. deixa ele falar. vamos lá. Estou abrindo aqui. A primeira pessoa, o primeiro comentário sobre momento jurídico foi a companheira Ana Lúcia. Ana Lúcia. Sobre Boa LCD tarde. Engenharia. Boa tarde, Quando Jorge. vai estar pagando? Bom, a LCD, o que acontece? Não tem dinheiro, né? É uma situação bem diferente aí das outras coletivas, a exemplo da MIP, né? E da Então, osmose, né? e da que osmose. não conseguimos fazer acordo. Isso, então, assim, na LCD, a Petrobras informou que não há valores disponíveis para bloqueio, mas registrou no sistema a ordem do juiz e caso venha a surgir algum valor, vai disponibilizar no processo, mas por enquanto não há valor disponível na ação coletiva, tá? Então, assim, em relação ao pagamento, não existe uma data, o processo está tramitando, né? Então, em relação à LCD Reduc, medida cautelar, no dia 15 de dezembro de 2025, foi publicada a intimação para manifestação do Sitcom. Então, este é um atual andamento dessa ação coletiva. E eu já vou aproveitar o ensejo e vou falar sobre a LCD Engenharia Tecan, né? No dia 11 de novembro de 2025, foi publicada a intimação para o sindicato se manifestar sobre contestações apresentadas e essa manifestação já foi apresentada pelo Sitcom. Bom, outra pergunta, Léo? Vamos lá, temos sim, doutor. Tá, cadê você? Mileide Mendonça, um agradecimento a todo apoio Por nada. do processo da MIP 170. Vocês são excelentes profissionais. Ah, muito Opa, obrigado. muito obrigada. muito obrigado. Mileide Mendonça deixou esse comentário sobre a MIP 170. Isso. Muito obrigada. Então, assim, uma curiosidade, doutora Karina. Um trabalhador ontem nos procurou e até conversou comigo pessoalmente lá no jurídico. E o que ele fez? Ele entrou com ação coletiva aqui pelo sindicato, nós fizemos ação coletiva. E aí demonstrou, em um determinado momento, antes de haver o pagamento através da ação coletiva, ele demonstrou desinteresse em permanecer com a assistência do Sitcom, né? E resolveu procurar um advogado particular. Entrou com a ação lá pelo advogado particular. Nesse interim, aconteceu o acordo, né, na ação coletiva MIP e veio a ocorrer o pagamento aí aos trabalhadores e ele foi também beneficiado Contemplado. por isso. Então ele passou a ter dois processos, está na ação coletiva do sindicato com os mesmos pedidos e uma ação com advogado particular, né? E aí recebeu pelo sindicato na ação coletiva. O que aconteceu lá? O escritório exigiu o pagamento porque ingressou com a ação. E aí ele acabou fazendo pagamento ao escritório, embora tenha recebido pela ação coletiva do sindicato. E aí pediu o número do processo, aí o número do processo o escritório não colocou a Petrobras, colocou só a MIP, né? E hoje tenta lá achar patrimônio lá da MIP em relação aos outros pedidos. Então, assim, a gente vê esse cenário, né? O trabalhador buscando duas assistências e aí Coisa, né? acabou tendo um certo prejuízo, porque teve que pagar lá o escritório, né, e tirando do dinheiro uma parte do que recebeu aqui pela ação coletiva. Então, assim, a gente sempre orienta, né, a não fazer isso, né, a gente procura sempre fazer um trabalho aqui com bastante seriedade, né, sempre defendendo aí os interesses dos trabalhadores. Até porque lembrando que por causa disso, quase que não conseguimos realizar, né,
o acordo justamente do 170, porque 28 trabalhadores tinham colocado ações com advogado particular e isso estava impedindo da gente conseguir fazer o acordo. Na coletiva. Na coletiva, porque a empresa queria pagar só quem não colocou com advogado particular. É isso. Né? Então, porque os pedidos são idênticos, não né? é só isso também, né, doutor Hernandes? A presteza do serviço que nós fazemos, a seriedade do departamento jurídico, o peso do sindicato junto ao judiciário, que o judiciário já reconhece o sindicato como uma entidade sindical que sempre está buscando aí, trabalha com seriedade, é um departamento que sempre está buscando auxiliar os trabalhadores, seja através de greves, seja com ações coletivas, seja com ações reivindicando enquadramento sindical, o que for na justiça, né? A gente tem trabalhado com seriedade, sempre buscando melhorias para os trabalhadores. Então, o sindicato, ele atua na defesa de vocês. E quando vocês colocam concomitantemente, né, duas ações na justiça, uma com advogado particular e outra com o sindicato, períodos idênticos. Né? Períodos idênticos, você está jogando contra você mesmo, né? Vamos dizer assim, porque você tem que observar, você trabalhador, que você tem o direito de ou contratar, né, a assistência jurídica de um advogado particular ou a do sindicato. Lembrando que o sindicato não cobra absolutamente nada dos trabalhadores. Aqui a assistência jurídica é gratuita a vocês. Se a empresa for condenada ou se houver honorários advocatícios, né, que é obrigatório ter na justiça hoje, tanto para advogado particular quanto para sindicato, esses honorários nada tem a ver com o valor que vocês têm a receber, ok? Tá? Então, a assistência jurídica gratuita do sindicato, ela está aqui sempre para auxiliar vocês. E é toda a categoria. Né? Beleza. Vamos lá. Braulio Sofia deixou assim, ó. Boa tarde a todos, doutora Karina. Gostaria de saber, nós que trabalhamos na TD, como vamos conseguir pegar a declaração do imposto de renda da TD? Aí ele já deixou até outra que assim, ó. Gostaria de saber sobre o processo da TD, porque a Petrobras botou nos autos que não tem valores retidos, sendo que aqui dentro tem um órgão fiscalizador que fiscaliza essas irregularidades, mas mesmo assim alguém liberou faturas para a TD, então a Petrobras será responsável por este caso, correto? Então, vamos lá, né? Eu vou te responder, Braulio, de forma jurídica, tá bom? Então, todas as ações que a gente distribui na Justiça do Trabalho e que a gente busca a responsabilidade da segunda, né? Da contratante, né? Da segunda ré, no caso, nesse caso seria a Petrobras, nós buscamos essa responsabilidade, mas nós tentamos comprová-la, ok? Nós tentamos comprová-la através justamente de ofícios que a gente manda, né, informando que a empresa está inadimplente, tentando comprovar ali uma omissão, uma negligência da contratante, ok? E nós fazemos isso juridicamente, no processo, nos autos do processo. O juiz vai analisar e vai verificar se cabe ou não a responsabilidade subsidiária dela ou se não houve omissão por parte da Petrobras ou de qualquer outra empresa a quem esteja se prestando serviços ali na área da Reduc, né? E o que a gente espera? Que o juiz aplique, né, a responsabilidade, mas isso pode também não ocorrer, porque hoje nós temos entendimentos desfavoráveis a essa aplicação, que foi o julgamento do tema 1118 pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, o que nós temos a gente vai buscar até o TST, nós estaremos buscando a responsabilidade subsidiária da Petrobras. Mas quem define isso, né, é a Justiça. Nós entendermos, né, diferente disso, é natural. Vocês trabalharam lá, vocês querem receber os direitos trabalhistas de vocês, vocês acreditam que houve uma omissão por parte da Petrobras nessa situação, mas isso tudo, quem vai definir, infelizmente, não somos nós, é o Poder Judiciário. O que nós fazemos como entidade sindical
é tentar buscar essa responsabilização, né, doutora Hernandes? Exatamente. E eu não posso informar para você com relação ao imposto de renda. O que a gente pode estar verificando com a diretoria do sindicato, buscando através de um ofício, um e-mail, talvez para a empresa, para a TD, para ver se ela vai fornecer esse documento para vocês. O que a gente pode estar vendo é uma resposta disso e tá passando depois para você, tá, Braulio? E aí você está orientando aí os trabalhadores com relação ao imposto de renda. Isso. Então, deixa eu falar, a doutora Karina falou de modo geral, mas eu vou falar especificamente aqui da ação coletiva, TD Construções. Exatamente, é um Então, andamento. a audiência realizada no dia 9 de dezembro de 2025 foi reagendada para o dia 17 de março de 2026, às 8h31. Então, assim, nessa data aqui, as partes vão apresentar suas provas, né? O sindicato, evidentemente, vai fazer requerimentos ali também, exatamente buscando demonstrar eventual falha aí da Petrobras no cumprimento do seu dever de fiscalizar. Exatamente. Beleza. A gente vai buscar isso até, se Deus quiser, ir Brasília, se tiver que ir, né? A gente vai recorrer, mas vamos tentar já obter o êxito da ação já no juiz, né, de primeiro grau, como a gente chama, tá bom? Beleza. O Cássio Vinícius deixou assim, ó. Vocês poderiam informar como está o andamento da ação contra ambiental? Eu tomei um calote da MIP e tomei um calote da ambiental. Isso, o comentário do Cássio Vinícius. Olá, senhor Cássio, tudo bem? Boa tarde. Sim, eu tenho aqui o andamento da coletiva ambiental, verbas decisórias. Então, foi incluído em pauta de audiência para o dia 27 de março de 2026, às 9h05. No dia 14 de outubro de 2025, foi publicada a intimação sobre o indeferimento do pedido do sindicato de bloqueio de crédito junto à Petrobras. Então, a Justiça entendeu dessa maneira e agendou a audiência para o dia 27 de março de 2026, às 9h05. Do jurídico acabou, doutor. Acabou, né? Acabou? Então você pode dar andamento aí das demais, né? Das demais, claro. A Propave, atual Blaspint, né? Então, o processo foi incluído em pauta para o julgamento, que vai acontecer no dia 3 de março de 2026, às 10 horas. Próxima coletiva, Altivale Automação, medida cautelar, em 19 de março de 2025, conclui os autos para despacho do juiz em relação à manifestação do sindicato referente aos cálculos. Na outra coletiva também contra a Altivale Automação, referente às verbas decisórias, no dia 14 de julho de 2025, suspenso o processo por recurso por incidente de recurso de revista repetitivo ou de embargos repetitivos. Próxima coletiva, consórcio Osmose. O jurídico do Sitcom informa que foram feitas todas as transferências para os 31 trabalhadores deste processo até o dia 19 de dezembro de 2025. Mais uma vitória dos trabalhadores com o sindicato. Juntos somos mais fortes. Próxima coletiva, Bonifácio Montagens. Em 7 de janeiro de 2026, juntadas razões finais pela Petrobras, aguardar a conclusão para a sentença. E próxima coletiva, TFM Petro, adiado o julgamento do presente feito para a sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de fevereiro de 2026, às 10 horas, na modalidade presencial, em razão do pedido de reexame. Próxima coletiva, MIP Construções 170, falamos um pouquinho, mas eu vou falar especificamente aqui da coletiva. Então, na última semana, os valores de FGTS e multa dos 40% entraram na conta dos trabalhadores e estão conseguindo receber os valores junto à Caixa Econômica Federal. Próxima coletiva, MIP Construções, contrato 163 Transpetro. Em 11 de dezembro de 2025, publicada a intimação da retirada do sigilo dos documentos juntados pela MIP para manifestação do sindicato em 15 dias. Próxima coletiva, MECSERV, verbas decisórias, em 10 de dezembro de 2025, publicação de intimação para tomar ciência do alvará fazendo a devolução dos valores de depósitos recursais para Vibra Engenharia. MIP Construções, contrato 180, em 24 de novembro de 2025, concluídos os autos para o juiz. Em 5 de novembro de 2025, a empresa juntou a decisão da recuperação judicial.
na audiência presencial do dia 4 de novembro de 2025, às 9h40, na 7ª Vara do Trabalho, compareceram à audiência Sindicato, Transpetro e Petrobras. A empresa MIP Construções não compareceu à audiência. Foram colhidos os depoimentos, aberto prazo para o sindicato se manifestar sobre as defesas e documentos. Após isso, aguardar a sentença. Próxima coletiva, VBC e Tecnologia, em 21 de janeiro de 2026, incluído em pauta para o julgamento que vai acontecer no dia 5 de fevereiro de 2026, às 9 horas. Próxima coletiva, Equilíbrio Vertical, 7 de outubro de 2025, redistribuído por sucessão por afastamento. Em 16 de setembro de 2025, foi publicada a intimação para se manifestar referente ao agravo da Petrobras a respeito da decisão do TST, onde foi negado o recurso de revista da Petrobras. Próxima coletiva, Inova Rio, verbas decisórias, em 7 de outubro de 2025, certidão de remessa do recurso para a Coordenadoria de Admissibilidade Recursal referente aos cálculos. Próxima coletiva, Misel Engenharia, em 18 de setembro de 2025, classe processual alterada para embargos reautuado. Aguardar e incluir em pauta novamente. Próxima coletiva, REME, em 15 de agosto de 2025, publicado despacho mantendo que deve aguardar a integralização da execução dos depósitos. Próxima coletiva, Master Logic e verbas decisórias, em 11 de abril de 2025, despacho de redistribuição do Tribunal Superior do Trabalho em Brasília para julgamento do recurso do sindicato. A medida cautelar referente aos salários retidos em 12 de janeiro de 2023, conforme determinado pela Justiça, foi realizada a transferência dos valores do total de R$ 1.333.356,76 para o processo das verbas rescisórias. E próxima coletiva e última, Perbras, contrato de parada com 141 trabalhadores. Foi feito o balcão virtual pelo sindicato no dia 19 de março de 2025 e foi informado que está concluído com o ministro desde o dia 10 de março de 2025. No processo continua o andamento desde dezembro de 2022, ou seja, concluídos para voto/decisão. Então, estes são os andamentos das ações coletivas. Beleza, doutor. Só antes de finalizar aqui, o Cássio Vinícius tinha deixado aqui assim também anterior a pergunta do jurídico, como faz para participar? Eu creio que seja sobre o sorteio. Eu acho que ele é novo aqui na live, né? Isso. Então, só respondendo já ele, Cássio, curtir, comentar, compartilhar a nossa live, o mais importante, não deixar de votar na enquete. Isso, exatamente. E ficar até o final, E ficar né? até o final. Para você participar do sorteio. Exatamente. Aí temos aqui também o Clésio Saué desejando uma boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Cléber. O Braulio Sofia agradecendo pelas informações, a resposta nada, sobre o cara. jurídico. Por nada, seu Braulio. E o Cássio também agradecendo a resposta do jurídico. Por nada, seu Por Cássio. nada. Participe da próxima live, tá? Exatamente. Então, nós estamos encerrando aqui, né, Sérgio, a Sim, nossa sim. live de hoje. Agradecemos a presença de todos vocês. Ficamos muito felizes da quantidade de pessoas hoje na nossa live Isso. e que também aprenderam um pouquinho com a gente sobre o livro previdenciário, que muitos não sabiam nem o que era. Sim. E a gente trazer informação sempre é bom e relevante Com para certeza. toda a categoria. Esperamos que vocês participem cada vez mais. As nossas lives são sempre às quintas-feiras, de meio-dia a 1. Às vezes a gente se estende um pouquinho como hoje, mas a gente sempre traz aqui informações do departamento jurídico, notícias dos setores, trazemos o debate do dia e nós também, né, gostaríamos de agradecer aqui ao Léo e a toda a equipe que tem trabalhado aqui em prol da nossa rádio, está se estendendo cada vez mais. E você entra no aplicativo também, né? Exato. E aí, Léo, mais alguma interação? Eu sei que já está encerrando, doutora, Opa. mas o Márcio Piedade, ele deixou até assim, desculpe, entrei agora, mas já falou sobre o processo da Misel? Isso, falei, mas vamos repetir aqui rapidamente? Só um minutinho, então. Mais um andamento Isso, aqui. Vamos lá. Então vamos lá. Boa tarde, primeiramente. Misel Engenharia, em 18 de setembro de 2025, foi alterada, né, a classe processual para embargos/reautuado. Então estamos aguardando incluir em pauta de julgamento, porque tem um recurso lá da Petrobras que vai ser julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então estamos aguardando a inclusão em pauta de julgamento, tá bom? Certo. Beleza. Tá bom?
Tá bom? Então, agradecer a todos agradecer aí. a todos aí a Agradecer a participação todos. de hoje e até a Isso. próxima Até a quinta-feira, próxima né, doutor quinta-feira. Hernandes? Obrigado pela participação. Legal, Até a legal. próxima quinta. Até Tchau, tchau. lá, tchau, tchau. Tchau.